Para o meu tema de hoje. Lembrando que os nossos temas ficam gravados aqui no perfil do curso Quero Casar. Seja radical. Nós precisamos ser radicais em algumas situações da nossa vida. E quando a gente fala de vida sentimental, aí que o negócio tem que apertar mais um pouco, né? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos bíblicos e eu vou aplicar esses exemplos bíblicos na parte sentimental, tá? Que é aqui o nosso propósito. Estou falando com mulheres. O perfil do curso Quero Casar é um perfil para mulheres que estão se preparando para o casamento, tá? E a gente, você mulher que está nessa caminhada rumo ao altar, você tem que entender que em algumas situações você precisa ser radical na sua postura com relação à pessoa que está atrapalhando a tua caminhada. Então, assim, são várias circunstâncias e são várias situações. Mas, em todas elas, quando há um relacionamento abusivo, quando há um relacionamento em que você é dependente emocional, quando é uma situação em que você está com uma pessoa que não te valoriza, quando é uma situação em que você está com alguém que não tem nenhum tipo de definição ao seu respeito, ao relacionamento com você, você tem que se posicionar. Existe um momento que a gente tem que se posicionar e você vai ter que saber identificar isso. Nas mentorias eu consigo identificar isso muito fácil. Porque a partir do momento que existe alguém que está tirando a tua paz, existe alguém que não está te correspondendo sentimentalmente, alguém que não tem os mesmos propósitos que você, alguém que está te fazendo sofrer, alguém que não é o que você tem pedido a Deus, alguém que só aparece quando quer sair com você, quando quer se aproveitar de você, alguém que só te liga ou te chama para sair quando quer transar com você, alguém que tem uma amizade com você, mas não quer que passe disso, mas também não larga, não quer e não larga. Então, existem situações que você tem que ser radical. E o que é ser radical, Natália? É cortar o contato. É se posicionar. É bloquear. Bloquear, deletar, apagar, tirar da rede social, bloquear nas redes sociais e acabar com esse contato, acabar com esse oxigênio. Porque a gente tem que entender que aquilo que está sendo mais forte do que a gente pode nos matar. A gente não pode querer enfrentar aquilo que pode nos dominar. A gente não pode querer brincar com o fogo. Eu falo muito isso. Você não pode querer estar perto do fogo, porque você pode se queimar. Uma mulher que é dependente emocional, ela não pode estar falando com o homem que é o grande responsável por essa dependência, que é o alvo dessa dependência. Uma mulher que é dependente emocional não pode estar com a linha aberta com o homem que ela sabe que quando ele ligar, ela vai cair, ela vai sair, ela vai se entregar e mais uma vez vai se machucar. Então tem que chegar um momento que você tem que ser sincera com você mesma e não se deixar levar por sentimentos e bloquear esse contato. Bloquear esse contato, sabe? Evitar mais sofrimento para você. Por quê? Porque a carne é fraca. Por quê? Porque os sentimentos são enganosos. Por quê? Porque o coração é enganoso. E o que você mais tem que fazer nessa caminhada rumo ao altar é se proteger. A segurança é algo da qual você não pode abrir mão nessa caminhada rumo ao altar. E quando a gente fala em segurança, você não pode pensar no outro. Chega de pensar no outro. Chega de ter pena do outro. Chega de se preocupar com o outro. Por que você está se preocupando com quem não se preocupa com você? Por que você está se preocupando com quem não te valoriza? Por que você está se preocupando com alguém que já demonstrou para você que não tem consideração por você, que não quer nada com você, que só te faz sofrer, que não te valoriza, que tem até outras namoradas, que tem até outras circunstâncias,
que muitas vezes a mulher até sabe disso. Então, para que e por que você vai se preocupar com alguém que não está preocupado com você? Por que essa preocupação? Chegou o momento de você se preocupar com você. Chegou o momento de você proteger o seu coração. Chegou o momento de você proteger a sua vida, porque você precisa se fortalecer espiritualmente. Quem não se fortalece espiritualmente não tem como dizer não ao pecado. Quem não se fortalece espiritualmente não tem como dizer não à tentação. A tentação vai vir e você vai cair. O telefone vai tocar e você vai topar. A mensagem vai chegar e você vai responder. Ou melhor, você vai até querer mandar a mensagem. Uma mensagem que você sabe que não pode mandar. Uma porta que você sabe que não pode abrir. Uma brecha que você sabe que não pode dar. Mas fraca emocionalmente, fraca espiritualmente, você não vai conseguir dizer não para esse pecado. E mais uma vez você vai sofrer, se entregar e muitas vezes se fazer de tapete para o outro pisar. Você não é um tapete. Você é uma mulher. Você é uma princesa. Você é filha de Deus. Você não nasceu para comer migalhas. Você nasceu para se sentar na mesa do rei e comer um banquete. E saborear um banquete. Deus tem um banquete preparado para você. E você está aceitando migalhas. Deus tem um banquete tão lindo, uma mesa tão linda, uma mesa tão recheada. E você está se perdendo com as migalhas. Você está querendo comer só o pãozinho que cai da mesa. Porque você está no foco errado. Você está com a preocupação errada. E você está abrindo concessão para quem não deve abrir. Por isso que eu te digo hoje, seja radical. Seja radical. Proteja-se. Pense na sua segurança. Não queira brincar com o pecado e não queira ficar perto do fogo, porque você vai se queimar. Quem fica perto do fogo se queima, amada. Quem brinca com o fogo se queima. Então para de se preocupar com o outro. Para de pensar no outro. Ele não é um coitadinho. Quem está sendo coitadinho na história é você. Não ele. Ele não é um coitadinho. Um homem que trai, um homem que mente, um homem que tem falha de caráter, não pode ser tratado como um coitadinho. Ele tem que ocupar o lugar que ele tem que ocupar na sua vida, bem distante de você, bem longe de você. E um dia ele vai contemplar a tua vitória. Um dia ele vai ver o que perdeu, mas para isso você precisa permitir que ele veja o que ele perdeu. Para isso você precisa permitir que ele sinta que te perdeu. Para isso você precisa entender que tem que fechar toda a comunicação. Porque a partir do momento que você deixa a linha aberta, primeiro, isso te gera uma ansiedade, porque você fica esperando. Ah, não, eu tenho certeza que ele não vai me ligar. Nem precisa eu bloquear, sabe, Natália? Porque eu tenho certeza que ele não vai ligar pra mim. Mentira, no fundo você espera que ele ligue. Mentira, no fundo você espera uma mensagem. Mentira, no fundo você fica triste quando a mensagem não vem. Mentira, no fundo você fica triste porque ele não te ligou mais. Então chegou a hora de parar de viver de ilusão. Deus quer que você viva de algo concreto. Mulher de Deus não tem que estar se alimentando de ilusão. Mulher de Deus não tem que estar se alimentando de migalha. Mulher de Deus tem que se alimentar de coisas concretas. O que é seu é seu. O que é seu vai te valorizar. O que é seu vai te amar. O que é seu vai te colocar no lugar que você merece estar, que é um lugar de honra. Você é princesa de Deus. Você é filha de Deus. Você é amada, escolhida, separada. E o teu lugar é de honra. O teu lugar é de honra. O teu lugar não é de desonra. Não aceita ser desonrada por homem nenhum. Não aceita ser humilhada, pisada por homem nenhum, porque homem nenhum merece isso. Não coloca homem no lugar de Deus. O lugar de Deus tem que ser de Deus. E do homem, do homem.
Para de colocar homem no lugar de Deus e querer ficar morrendo por causa de um homem que não te merece. O nome disso é dependência emocional e depois eu vou falar uma live só sobre isso, fazer uma live só sobre isso. Mas eu quero hoje que você entenda que você precisa ser radical. Vamos para a Bíblia? A Bíblia fala a história do rei Saul, tá? O rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel e Deus tinha grandes coisas planejadas para a vida de Saul, né? E a Bíblia fala que o rei Saul, quando foi escolhido para ser rei de Israel, ele achou até, ele era até humilde, ele achou, não, eu sou o menor da minha casa, por que Deus me escolheu? Então, ele começou até muito bem, né? Ele começou com humildade e Deus o colocou, ungiu, né, como rei de Israel, como o primeiro rei de Israel. Só que chegou um momento que o orgulho, a soberba, começaram a dominar a vida de Saul. Aí todo mundo sabe a história, né? Que Saul começou a perseguir Davi e Saul começou a desobedecer a Deus. E aí tem uma parte que chama muita atenção, é que quando Deus dá uma ordem para Saul, né? Que a ordem é a seguinte. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, aliás, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, a Bíblia fala assim, ó. Disse Samuel a Saul, o profeta Samuel, tá? Chegou para Saul e disse assim: enviou-me o Senhor a te ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, olha só a ordem que Deus está dando para o rei Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhes poupe. Porém, matará homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul ouviu a ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Exterminar tudo. Ser radical. Deus disse assim: Saul, eu quero que você seja radical com o povo inimigo. Eu quero que você mate quem é uma ameaça para você. Eu quero que você anule, que você extermine tudo que tem sido uma ameaça para o povo de Deus. E é o povo de Amaleque, os amalequitas. Então, Saul recebeu essa ordem. E aí? Saul obedeceu? Vamos lá. Então, feriu Saul os amalequitas. Eu tô aqui em 1 Samuel 15 e fui pro versículo 7, tá? Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Vou repetir. Não quiseram destruir completamente. Deus mandou Saul matar todos. Deus te manda ser radical. Corta o contato. Cuidado com essa tentação. Não brinca com o pecado. Não atende essa ligação. Não sai com ele. Você vai cair. Você vai para a cama. Não liga. Segura a carência. Liga para Natália. Liga para a mentora. Mas não liga para ele. Morde o travesseiro. Morde o lençol. Mas obedece. Não liga. Não abre concessão. Não abre brecha pro pecado. Não abre brecha pro inimigo. Ele quer roubar a tua bênção. Ele quer matar os teus sonhos.
Ele quer matar o projeto de Deus na tua vida. E aí, porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Então, assim, Saul poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, e também poupou os melhores animais. O que era ruim, ele detonou. Mas ele achou por bem desobedecer a Deus e ele fez segundo a vontade dele. Amém? Aí, olha o que é que Deus respondeu para Saul. Depois que Saul desobedeceu a palavra de Deus e não foi radical como Deus mandou. Aí Deus disse assim para ele, ó: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Eu me arrependo de ter colocado você no local que eu coloquei. Eu me arrependo de ter te levantado como rei, porque você deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e a noite toda clamou ao Senhor. E aí o final da história, eu não sei se vocês conhecem, mas quem conhece a Bíblia sabe que Saul foi levantado para ser um vitorioso. Deus tinha uma grande obra na vida dele, Deus tinha promessas na vida dele. Ele começou muito humilde, mas ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a abrir brecha para o pecado. Ele começou a abrir brecha para o orgulho. Ele quis mandar mais do que Deus. Ele não vigiou. Ele não foi radical. Ele fez a maneira dele. Não, eu vou atender essa ligação porque eu sou forte. Eu vou só conseguir falar. Ai, eu tô tão sofrida, eu preciso pelo menos ouvir a voz. Ouvir a voz da pessoa que te maltrata. Pra quê, minha irmã? Ouvir a voz do homem que não te valoriza. Pra quê, minha irmã? Para de sofrer. Para de sofrer. Para de buscar sofrimento pra tua vida. Para de abrir brecha. Para de ir para um caminho que Deus está dizendo para você não ir. Para de dar brecha para alguém que Deus está mandando você ser radical. Ser radical é ser radical. E aí o final da história, deixa eu ir aqui para a Bíblia. A gente vai agora para a parte em que acontece o desfecho dessa história. Depois de Saul desobedecer a Deus, né? Samuel falar com ele, aquela história toda, o desfecho não poderia ser diferente, né? Saul, aqui em 1 Samuel, no capítulo 31, vem um desfecho dessa história. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Aqui Saul estava numa guerra e os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e me mate com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Até na hora de morrer, o homem foi orgulhoso. Até na hora de morrer, o homem foi soberbo. Aí, o escudeiro estava tão apavorado que não quis fazer. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Tinha tudo para ir bem. Começou tudo bem. Mas a partir do momento que Saul abriu concessão para o pecado, a partir do momento que Saul não foi radical como Deus mandou, aquilo que ele não venceu, o venceu. Aquilo que você está poupando pode te matar. Aquilo que você está alimentando pode te matar. Aquilo que você está tentando resistir com suas forças pode acabar com você. E é isso que acontece quando a gente tenta enfrentar o pecado. E a Bíblia não manda a gente enfrentar o pecado. A Bíblia manda a gente fugir da impureza. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal.
A Bíblia manda a gente fugir da tentação e não enfrentar a tentação. Sabe por quê? Porque a carne é fraca. A carne é fraca. E você tem que parar de viver segundo a sua carne, segundo os teus sentimentos, segundo as suas emoções. Outro exemplo, José. José, deixa eu ir para a palavra de Deus aqui. José foi vendido pelos próprios irmãos, né? Aquela história toda que a gente sabe. Aí chegou lá no Egito e começou a prosperar, porque Deus era com ele. Então, tudo que José fazia, Deus prosperava, porque ele era um grande homem de Deus. Ele era um homem que obedecia a palavra e ele foi parar na casa de Potifar, que era um general do exército egípcio e um alto oficial da corte de Faraó. E quando chegou na casa de Potifar, José era tão organizado, tão bom, que fez a casa de Potifar também prosperar. Então ele tinha muita admiração de Potifar. Só que um dia, a esposa de Potifar começou a seduzir José. Aí o que o José fez? Alguém pode dizer aqui pra mim? Lucélia, você pode dizer pra mim o que foi que o José fez na hora dessa tentação? O que José fez quando foi tentado por uma mulher possivelmente bonita, possivelmente cheirosa, possivelmente bela de corpo, possivelmente cheia de joias? José, deixa eu ver o que foi que ele fez. A mulher, Gênesis 39:12 diz assim, ó. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem, deita-te comigo, José. Vem, ela voltou, porque ela já tinha apelado, tá? Vem, José, deita comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Ele correu, ele fugiu, sabe por quê? Porque José sabia que a carne era fraca, José sabia que aquilo era uma armadilha, José sabia que existia um grande projeto de Deus na vida dele e que aquilo ali poderia estragar todo o projeto. Existe um grande projeto de Deus na tua vida. Existe um homem que Deus está preparando para você. Existe um homem que nesse momento, em algum lugar desse mundo, está se preparando para dormir, está orando por você. Um homem do jeito que você sonhou, um homem do jeito que Deus sonhou para você, que o nosso Deus Todo-Poderoso está preparando, porque Ele promove os encontros, Ele conhece com quem você vai casar, Ele quer te abençoar, Ele tem um futuro de bênção para você, independente do teu passado, independente do que aconteceu na tua vida, independente das tuas escolhas erradas, mas é um novo tempo quando você se posiciona. Quando a mulher se posiciona, Deus faz algo novo. Quando a mulher entende o que ela é, o que ela merece, Deus faz algo novo. Quando você entende que você não é lixo, que você não é tapete, Deus faz algo novo na tua vida, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar como uma mulher que se valoriza, como uma mulher que não é um objeto numa prateleira, como uma mulher que não é uma mercadoria, como uma mulher que não está ali à deriva, morrendo de ansiedade, esperando uma ligação que vai ser a salvação da vida dela. Não, essa salvação pode ser a tua morte espiritual. Essa ligação que você vai atender aí pode ser a morte dos planos de Deus para a tua vida, porque uma vez que você sucumbe, já era. Uma vez que você cede, já era. Se José tivesse cedido aqui essa tentação, já era. Nada do que Deus havia planejado para ele iria se cumprir. Ele não se tornaria o governador do Egito, ele não salvaria a sua família, ele não seria esse grande homem de Deus que nós falamos até hoje, um exemplo para todos nós. Um homem que sofreu, um homem que foi injustiçado, um homem que foi preso, um homem que foi vendido pelos próprios irmãos, mas nunca deixou de cumprir princípios. Quem vence é quem cumpre
princípios. Quem vence é quem crê em Deus. Quem vence é quem crê na promessa. José um dia recebeu um sonho de Deus, de que ele seria grande, de que todos se prostrariam diante dele. E foi esse sonho, foi essa convicção que guardou José, que o levou até a promessa. Foi esse sonho que segurou. Eu tenho certeza que na hora da tentação, ele se lembrou do sonho. Ele disse, não, eu não vou trocar a minha bênção por esse prato de lentilha. Não, o que Deus tem para mim é muito maior do que uma tarde com essa mulher, do que ir para a cama com ela. O que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é muito melhor do que qualquer tentação. Eu vou resistir, eu vou fugir, porque eu quero o melhor, o bom, o perfeito e o agradável que vem das mãos do Senhor. Quem pode dizer amém aí, por favor? Alguém pode dizer amém aí? Em nome de Jesus? Então, vamos fugir da tentação. Vamos seguir o que é que tem a palavra. Não adianta você tentar resistir. Você tem que ser radical. Radical. Ah, Natália, mas aí se eu cortar contato com ele e ele for o meu marido, não se preocupa. O que é seu você não perde. O que é seu volta para você. Agora você precisa definir a tua vida. Você precisa guardar o teu coração em Deus. Você precisa parar de colocar o teu coração, a tua vida, as tuas expectativas na mão de um homem que só te liga quando quer te usar, que não te valoriza. Para de ouvir o teu coração. Olha para os fatos. Contra fatos não há argumentos. Olha como ele te trata, olha o que ele fala, olha o que ele faz. Observa. Observa e toma uma decisão na tua vida. Corta esse contato, bloqueia. Ah, Natália, mas o profissional que me atende disse até que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que enfrentar isso, aprender a lidar com isso. Como é que você vai enfrentar uma coisa que você sabe que vai te derrubar? Você não está preparada para enfrentar um relacionamento, para estar com a linha aberta com uma pessoa que te faz mal. Que pode te levar para o fundo do poço, que pode te levar para o abismo. Então, ó, é cortar, é ser radical, bloqueia, bloqueia. E se ele quiser falar com você, ele vai ter que dar o jeito dele. E quando ele der o jeito dele, parar de helicóptero aí na tua casa, de paraquedas aí na tua casa, você vai dizer assim, ó, acabou, não tem como ter contato. Não dá mais, não é isso que eu quero pra mim. Por favor, não me liga mais. Sabe por quê, amada? Quando a linha não tá aberta, você não fica ansiosa, você não fica esperando, você não direciona a tua vida pra isso. Você vai viver e o que você precisa é viver. Para de viver a expectativa do outro que não te merece. Vai viver a estação que Deus aí tá te mostrando, tá? Tem muitas coisas aí que você precisa viver, que você precisa curtir. A solteirice daqui a pouco vai passar, você vai estar casado, então aproveita. Vai viver. Para de escolher o sofrimento. Para de escolher estar com quem não te merece. Para de escolher buscar algo para a tua vida que te traz dor. Você tem que se livrar dessa dor, você tem que ser mais você tem que se fortalecer. E a Bíblia diz que nós temos que fugir das tentações, assim como José fugiu. A Bíblia diz, olha, em 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fuja dos desejos malignos. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Tudo que pode nos dominar e tudo que pode nos vencer, a Bíblia manda a gente fugir. A Bíblia não manda a gente encarar, manda a gente fugir. Você colocar um homem no lugar de Deus é uma idolatria. Você tem que fugir da idolatria. Você achar que a tua vida está girando em torno de um homem que não te merece, isso é idolatria. Coloca o teu joelho no chão, vai lá para Isaías 54 e declara, o Senhor dos Exércitos é o meu marido. Homem não pode estar no lugar de Deus. Deus é Deus na minha vida. Deus me perdoa porque eu estou colocando o homem no teu lugar. Vai lá para Isaías 54 e repete, profetiza e se ajoelha e diz, o Senhor dos Exércitos é o meu marido. O Senhor dos Exércitos é o meu marido. O Senhor é meu melhor amigo. O Senhor é meu pai. O homem vem
depois. E uma mulher fortalecida em Deus, ela é capaz de resistir à tentação. Ela é capaz de dizer não pro diabo e alcançar a sua vitória. E é com essas mulheres que eu estou falando aqui nessa live hoje. É com você, mulher, que vai tomar uma decisão de se proteger, uma decisão de dizer não para todos aqueles que vêm tirar a tua paz, para todos aqueles que vêm atrapalhar o teu propósito. Diga não, se posiciona e se valoriza, porque só quem pode se valorizar é você. Só quem pode se valorizar é você. E se estão fazendo coisas com você, é porque você está deixando, é porque você está permitindo. Se você vem sendo humilhada, maltratada, é porque você tem se permitido isso. Para de se permitir. E como é, Natália, que eu faço isso? Como é que eu posso resistir ao pecado? Como é que eu posso, Natália, me fortalecer para dizer não? Natália, eu tô achando muito bonito você falar isso. Eu quero muito fazer isso, mas eu preciso conseguir fazer isso. Eu preciso conseguir bloquear esse homem da minha vida. Eu preciso bloquear todos os contatos. Me fala, Natália, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Aí você vai lá para a Bíblia, Tiago 4:7. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeter a Deus, minha amada, não tem saída. É joelho no chão, é jejum, é oração, é frequentar a igreja, é adorar o Senhor, é ir para as coisas de Deus. Aparece uma oração, vai, faz como eu fazia quando eu estava solteira. Aparecia uma oração, eu ia, aparecia uma pregação, eu ia, eu preenchia todo o meu tempo. Tudo da minha vida era preenchido com as coisas de Deus. E assim eu pude dizer não para muitas pessoas. Eu pude dizer não para muitas tentações que apareceram e eu sabia que não era o melhor de Deus para a minha vida. Só que eu só pude fazer isso porque eu estava, como diz o cearense, por cima da carne seca. Eu estava com Jesus na minha vida. Eu estava entendendo quem eu era. Quando você entende quem você é, você entende o que você merece. Quando você entende quem você é, você entende o que você merece. Última vez para anotar, tá? Quando você entende quem você é, você entende o que você merece. Então chegou um momento que eu estava entendendo tanto quem eu era, que eu pude dizer não para o pecado. Eu pude dizer não para as tentações que podiam me tirar do propósito. Eu bloqueei muita gente. Sabe por quê? Porque chegou um momento que eu disse assim, eu não vou mais perder tempo, gente, com quem não é de Deus para minha vida. Tem um monte de mulher aí que tá me assistindo agora, você aí, pode ser você, tá conversando com um monte de homem. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Tenta parar de fazer as coisas que não edificam. Seja resolutiva, espera logo o teu. Para de perder tempo conversando com um, com o outro, se confundindo a cabeça, sabe? Espera logo pelo que é teu, seja radical e não se preocupa que Deus, no momento certo, vai trazer a pessoa certa. Não se preocupa. Pode dizer não 1000 vezes, como eu disse não 1000 vezes para o meu marido e hoje estou casada com ele. O que é seu, você não perde. O que é seu, você não perde, então não se preocupa, se protege. Não se preocupa, se protege. Se protege, se protege, se protege. Segurança, segurança, segurança. O que for teu, vai acontecer. E para finalizar, Mateus 26:41 diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que é que temos que fazer? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigia o teu coração. Vigia as tuas atitudes. Refreia as tuas atitudes. Cuidado com aquilo que está te derrubando. Cuidado com você mesma. Cuidado com suas emoções. Cuidado com os teus sentimentos. Não seja movida por sentimentos. Ah, ele é um canalha, mas eu amo.
Eu amo tanto. Ele não vale nada, mas eu amo tanto. Ah, ele me trai, mas eu sou tão apaixonada por ele, Natália. O que é isso? Por quê? Ele me faz tão mal e eu sou tão louca por ele. Isso é cegueira, amada. Isso é cegueira. Cegueira espiritual, falta de amor próprio e uma visão distorcida de quem você é. E só isso. A partir do momento que você mudar a tua visão e entender em que posição você mesma se colocou, tudo vai mudar. Então, meu recado para você hoje, seja radical. Não faça como Saul, que fez o trabalho pela metade. Faça a obra completa. Deixa o cabra sofrer. Deixa o cabra entender quem é você e o que ele perdeu. Deixa ele ralar. Deixa ele pra lá, porque vai chegar um momento que ele vai encontrar alguém que o complete. Alguém que seja parecida com ele, porque você não é parecida com ele. O que Deus tem pra você não é alguém que te traz, te faz sofrer, que não quer nada contigo, que só tá te enrolando, que não quer assumir compromisso. E mesmo quem você acha que pode assumir o compromisso, se você der um apertozinho desse, no instante a coisa se resolve. Aperta. Aperta. Aperta que ou vai ou racha. Quanto mais você apertar, mais você vai ver. Não tenha pena, não. Não tenha pena, não. Tenha pena de você. Olhe para você hoje. Meu desafio para você hoje é: tenha pena de você. Tenha pena de você. Para de ter pena do outro. Ele tá aí com outras namoradas, ele tá vivendo a vida dele. Ah, ele casou com outra. Natália, eu escuto muito isso. Ele casou com outra e eu tô aqui, graças a Deus, livramento. Tá chorando por quê? Queria estar casada com um cafajeste? Se não casou com ele, é porque não era ele. Arranjou outro que vai aguentar as coisas que você iria aguentar. Ia passar a vida sofrendo? Deixa a outra que escolheu passar a vida sofrendo. Você não. Deus tem projeto de Deus na tua vida. Tem projeto na tua vida. Deus tem obra na tua vida. Deus te deu livramento. Para de reclamar. Se ele casou com outra, amém. Glória a Deus, faz uma festa. Aleluia, glória a Deus. Solta fogos. Amém, eu já vou, porque eu vou viajar amanhã. Amo vocês. Que Deus abençoe. E que você reconheça quem você é em Cristo, amada, separada, protegida, escolhida. Deus tem o melhor para ti. Corta esse contato, corta tudo que tem te trazido sofrimento. Corta tudo que não vem de Deus para tua vida. Para de sofrer. Para de pensar em quem não te merece. Para de atender quem não te merece. Bloqueia. Natália, eu dou satisfação ou não dou? Aí você que sabe. Se quiser sumir, sumir. Ou se quiser dizer por que tá sumindo, não interessa. Tem que ser radical. Tem que ser radical. Tem que fazer a pessoa sentir. Faça a pessoa sentir que ela te perdeu. Amém? Amém? Amo vocês. Sou Mate. E faz o curso Quero Casar, hein? Que o carrinho vai fechar. E você vai perder a oportunidade de ser mentoreada por mim. Então corre lá. Beijo, amo vocês. Lembrando que o curso Quero Casar tá disponível aí no nataliavarela.com.br. Beijo, meninas. A gente vai se falando, vocês vão acompanhar tudo da viagem, tá bom? Love you, esperando vocês em Fortaleza.